das iniciativas relativas à revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, proposta de lei número 30 do Governo, projeto de lei 41 do Chega e projeto de lei 276 do PS. A delegação aqui presente é composta por José Machado, presidente da Associação Académica de Coimbra, Joana Regadas, presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, Luís Guedes, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, que está para chegar, não é? Pedro Neto Monteiro, presidente da Federação Académica de Lisboa, Diogo Machado, presidente da Federação Nacional de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, estará também? Ana Beatriz Calado, presidente da Associação Académica da Universidade de Évora, e Eduarda Fernandes, presidente da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, também que não vem. Muito bem, que não poderá estar presente, que pode acompanhar a sessão online. Muito bem, sejam bem-vindos. Antes de mais, agradecemos os contributos que fizeram chegar, as recomendações que fizeram chegar sobre esta matéria já na anterior legislatura e vou dar a palavra ao movimento associativo estudantil, sendo que dispõe de 15 minutos para uma intervenção inicial, depois haverá as intervenções dos grupos parlamentares e no final disporão de mais 15 minutos se o necessitarem para eventuais esclarecimentos ou para resposta a alguma questão que seja colocada. Então, vai usar da palavra o José Machado, é isso? Faça favor, 15 minutos para a exposição inicial. Ora, muito boa tarde a todas, em particular à Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Sra. Deputada Maria Manuel Tender, aos grupos parlamentares e partidos políticos presentes, na pessoa dos senhores deputados, e naturalmente aos meus colegas do movimento associativo que nos acompanham. Nós encontramos aqui no âmbito do processo de revisão do RGES, o documento fundamental e central do ensino superior. Nós fizemos chegar à Comissão uma sugestão de propostas de redação para certos artigos que considerávamos fundamentais e que demonstravam, acima de tudo, uma grande convergência no movimento associativo sobre aquilo que deveria ser o caminho a percorrer para o futuro do ensino superior português. Nós procurámos, enquanto delegação, repartir os temas que iremos abordar nas nossas intervenções, sendo um pouco mais sucintos e objetivos. Eu irei procurar, acima de tudo, debruçar-me sobre a questão do Conselho Geral, de eleição do reitor e naquilo que diz respeito também a alguns aspectos da ação social escolar, temas essenciais ao nosso dia-a-dia. No que diz respeito no RGES, no ponto da eleição do reitor e dos Conselhos Gerais, em particular naquilo que foi a evolução da própria proposta, nós analisámos aqui um papel muito diferente, a priori, daquilo que seria o Conselho Geral, naquilo que é também a retirada do papel eleitoral, que era fundamental ao próprio Conselho, e garantindo, assim, de certo modo, uma independência do próprio órgão ao corpo reitoral. No entanto, nesta última proposta, no que diz respeito à proposta do Governo, observámos agora a participação do próprio reitor sem poder de voto no Conselho Geral, dando aqui uma nova dinâmica de poder ao próprio órgão e uma abertura considerável à própria comunidade universitária, comunidade da academia, na seleção do mesmo, com uma eleição aberta, dando aqui uma grande autonomia eleitoral para cada instituição definir, segundo um próprio regulamento, de que modo é que se procederia à ponderação de cada corpo naquilo que seria o resultado final da eleição. Nós, naturalmente, observamos isto com bons olhos, naquilo que diz respeito não só a uma visão mais plural da própria governação das IES, no entanto, encaramos com alguma preocupação, em particular, a definição exata de antigo estudante. Nós recomendamos no próprio documento a diminuição do tempo de distanciamento entre o antigo estudante e a instituição, recomendando aqui apenas uma diferenciação de 2 anos no ponto de partida do estudante, naquilo que diz respeito à sua consideração enquanto alumni, garantindo que, acima de tudo, a participação dos alumni será efetiva, ou seja, que existirá. Nós acreditamos que, possivelmente, uma distância de 5 anos no tempo ou 4 anos no tempo poderá ser exagerado, poderá, aliás, afastar demasiado os antigos estudantes, não tendo depois uma concretização na prática naquilo que será a sua própria participação na governação da instituição. Assim, acreditamos, de facto, que o período deveria ser encurtado, pelo menos para apenas 2 anos, garantindo aqui uma visão holística, que é aquilo que se pretende dos antigos estudantes, mas também uma participação, de facto, dos mesmos na governação.
Por outro lado, naturalmente que preocupa-nos bastante a exposição da equipa reitoral ao longo do próprio processo eleitoral, quando o reitor se assume candidato, definir concretamente o âmbito em que esta equipa poderá ou não ser exposta e anunciada à comunidade, garantindo aqui também a transparência e o próprio direito da verdade naquilo que é o processo eleitoral de escolha de reitor, acreditando também será um fator decisivo à própria escolha da comunidade quando do momento eleitoral. E, por outro lado, acima de tudo, garantir aqui uma transição saudável naquilo que é a atual orgânica dos Conselhos Gerais, a atual dinâmica de governação das IES e com aquela que poderá ser agora a nova dinâmica garantida pelo novo RGES, também garantir que, por exemplo, universidades que tenham agora passado por processos de renovação estatutária vejam o seu normal funcionamento assegurado e não sejam colocados em causa os seus normais trabalhos. Por outro lado, aqui no que diz respeito à ação social escolar, embora nós vejamos com bons olhos a integração do ponto da saúde mental, acredito eu, no ponto 8 do artigo respectivo, nós avançamos com uma proposta de integrar, de facto, este mecanismo naquilo que diz respeito aos mecanismos de ação social direta, à prestação de serviços psicológicos. A verdade é que a questão da saúde mental tornou-se já uma emergência no nosso dia-a-dia, no meu cotidiano universitário. Eu dou-me um exemplo local. Na Universidade de Coimbra estima-se que o rácio de um psicólogo equipar-se a 5.500 estudantes, o que se encontra completamente desequilibrado com aquilo que são as recomendações da OCDE, de cerca de um psicólogo para 500 estudantes. Ora, isto é de facto preocupante e alerta-nos para a necessidade de também reforçarmos a competitividade das próprias IES em conseguirem contratualizar técnicos e psicólogos para os seus serviços, sendo competitivas com o próprio setor privado. Eu rematarei também este tema depois para um dos meus colegas, que poderá aprofundar melhor aqui a questão do modelo de contratação das universidades e demais institutos e, naturalmente, garantir que, embora os serviços de saúde mental, os serviços psicológicos sejam uma prioridade, ou pelo menos uma competência do SNS, que não se deixe de perder esta ramificação quase que obrigatória em nossa perspectiva para o futuro ensino superior e, acima de tudo, para o bem-estar do estudante. O bem-estar do estudante é essencial ao seu próprio sucesso académico e pessoal, garantindo também, assim, o sucesso da própria instituição como um todo. Por outro lado, avançamos aqui com uma proposta de anulação indispensável desta possibilidade do modelo de empréstimos no ensino superior. Nós acreditamos que, idealmente, um modelo de ação social deverá garantir que os estudantes que podem pagar a sua educação o podem fazer no momento e que aqueles que não o poderão fazer terão necessariamente mecanismos de apoio do Estado, ou seja, que o Estado será capaz de garantir que todos os estudantes que têm capacidade de estudar, sem ser necessário o estudante endividar-se para que possa ter acesso à sua educação superior. Sendo assim, queremos também que a Bolsa, e daí também saudar com bons olhos a primeira iniciativa do Governo, de um modelo de ação social que aposta na equidade e não na igualdade, porque acreditamos que poderá também dar aqui alguma versatilidade àquilo que é o próprio modelo de ação social, no entanto, garantir também que os indicadores que são utilizados, de facto, fazem jus à realidade e que nenhum estudante que tenha agora um determinado valor de bolsa, um determinado valor de apoio, saia prejudicado no seu cotidiano académico com esta nova revisão do modelo. E deixando naturalmente aqui uma premissa, na nossa opinião, intransponível, de que nenhum estudante deverá naturalmente financiar os seus próprios estudos ou os seus próprios apoios sociais através do aumento dos respectivos encargos financeiros. E aqui terei que necessariamente reiterar um aumento putativo da propina. Acreditamos que, de facto, os estudantes não deverão ter que financiar os mecanismos de ação social, sendo, de certo modo, até contraditório essa própria lógica de funcionamento das IES e do modelo de ação social. E, de certo modo, deixar aqui estes dois apanhados. Nós estamos seguros de que, de facto, se conseguimos integrar a visão estudantil naquilo que será o futuro RGES, poderemos fazer jus também à verdadeira realidade do ensino superior português e poderemos construir um RGES que faça também jus àquilo que são as necessidades atuais da comunidade estudantil, que, de certo modo, é a peça fundamental e central do ensino superior. Sendo assim, termino a minha intervenção e passo a palavra também aos meus colegas. Obrigado. Queria que me dissesse quem é que vai usar a palavra a seguir, que é para ficar o registro na gravação. Diogo Machado, isso. Diogo Machado, faça favor. O Diogo Machado é Presidente da Federação Nacional de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. Das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, sim. Permitam-me, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, não querendo alongar muito na minha intervenção, mas permitam-me deixar um apelo. Eu sou residente na Marinha Grande, Distrito de Leiria, e, portanto, deixar só esta consideração e este apelo a todos os deputados que a nossa população precisa de ajuda. Ainda temos passado quase uma semana algumas localidades sem luz, sem água, sem comunicações. Felizmente alguns sítios, algumas localidades já têm luz, já têm água e a população tem sempre ajudado entre si, mas ainda assim deixo este apelo. Já tivemos algumas mortes de algumas pessoas que subiram aos telhados para recuperar as suas casas, muitos outros que se encontram no hospital feridos por subirem aos telhados. Portanto, deixar só este apelo a todos os deputados. Permitam-me falar sobre o artigo 3, na definição do sistema binário.
e dizer que nós consideramos que esta atual proposta do Governo, em certa parte, se torna ambígua quando fala que no subsistema universitário, e nós concordamos com esta parte, que se deve centrar e deve ter uma oferta formativa mais centrada na investigação científica, numa oferta mais teórica, e que o subsistema politécnico deve ser algo mais prático, mais ligado ao tecido empresarial e ligado mais à investigação aplicada. Ainda assim, na parte final do subsistema universitário, diz na sua definição que este subsistema se deve focar ou ter um maior relevo em mestrados e doutoramentos, e no subsistema politécnico em cursos de curta duração e licenciaturas. E, portanto, nós não conseguimos perceber esta ambiguidade nesta parte da definição. Ainda assim, sublinhar que o nosso sistema de ensino, o nosso sistema binário funciona, e nós defendemos isso. Temos exemplos europeus que mostram exatamente isso, como por exemplo a Irlanda, a Alemanha, a França, onde estes países têm instituições, têm universidades clássicas, têm universidades tecnológicas ou técnicas que se comparam agora às nossas universidades politécnicas. De reforçar também que as nossas instituições de ensino em Portugal têm um peso muito grande nas regiões, não só pela sua oferta de diversidade da oferta formativa, mas também na promoção da coesão territorial. Exemplo disto é que dos 15 politécnicos que existem em Portugal, 7 deles estão situados em zonas de menor pressão demográfica, e também algumas universidades também estão situadas nesta zona, como a Universidade de Évora, Beira Interior, de Trás-os-Montes e Alto Douro, e portanto estas instituições têm um peso muito grande na promoção da coesão territorial, na promoção da coesão social e naturalmente na formação da nossa população. E agradeço a intervenção. Obrigado. Bem, a seguir vai usar da palavra Joana Regadas. Muito boa tarde a todos. Agradecer o facto de nos terem recebido aqui e de auscultar ou lerem aquilo que será a nossa proposta. Vou tentar ser o mais sucinta possível, até porque considero que o documento acaba por se explicar bastante bem naquilo que será a parte que irei mencionar, e até porque os nossos 15 minutos estão a findar. Alertar aqui para uma figura bastante importante nas universidades, nas instituições de ensino superior, que é a figura do provedor de estudante. Uma figura central que acaba por garantir que os estudantes são ouvidos dentro dos órgãos da própria instituição de ensino superior, e não ficam pendentes daquilo que serão as associações de estudantes ou federações. Esta é uma figura central na representação estudantil, e é exatamente por isso que consideramos que será importante no artigo 25º as associações de estudantes serem também uma das estruturas às quais os provedores de estudantes são auscultados, e também uma estrutura que é auscultada no processo de seleção deste mesmo perfil. A interajuda entre esta figura e estas estruturas das associações de estudantes consideramos que são essenciais para um bom funcionamento, dado que as associações de estudantes acabam por ter um contacto muito direto, muito próximo com a comunidade estudantil, e facilmente, caso esta comunicação seja bem articulada, caso haja de facto uma auscultação, consideramos que o papel do provedor de estudante poderá ser ainda mais potenciado. Dado isto, consideramos que é importante o papel do provedor de estudante e o perfil da pessoa associada a esta figura ser um perfil que tenha a oportunidade de ser escolhido dentro da própria instituição, quer seja externamente. O que consideramos atualmente, face às limitações salariais propostas na proposta apresentada, consideramos que essa liberdade é reduzida e será muito mais fácil as próprias instituições de ensino superior optarem por contratar para esta figura, para este perfil de provedor de estudante, um docente ou um investigador, e não uma personalidade externa. Dito isto, consideramos que a base salarial deverá ficar ao encargo de cada uma das instituições de ensino superior, dentro daquilo que será a sua estrutura, podendo ter capacidade de captar tanto um perfil externo como um perfil externo, e a base salarial não estar aqui como um impedimento para captar perfis de qualidade externos. Obrigada. Muito obrigada. Vai usar a palavra agora Pedro Neto Monteiro. Exatamente, sim. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão, as senhoras e senhores deputados também aqui presentes, e agradecemos obviamente o convite e a oportunidade, aliás, para podermos expressar as nossas opiniões sobre este documento tão estruturante para o ensino superior português. Eu falarei um pouco sobre a questão da endogamia, que se prende, obviamente, também como o José teve a oportunidade de falar inicialmente, sobre, de alguma forma, a dificuldade de contratação das instituições de ensino superior, que é transversal à comunidade docente e não docente, na verdade,
mas, portanto, aqui a proposta que trazemos de forma mais concreta centra-se de forma mais objetiva na contratação dos docentes e de forma mais explícita relacionada com a questão da endogamia. Nós, de facto, também reconhecemos a endogamia como um problema fundamental de resolver no âmbito do ensino superior. Entendemos, no entanto, que a resolução desse problema se deve centrar em incentivos de caráter positivo e não de índole negativa, como aquele que foi apresentado na proposta do Governo especificamente. Ainda assim, tentámos formular uma proposta mais equilibrada para este tema, criando portanto, uma formulação de contratação através de um modelo bifásico. Numa primeira fase, onde existiria a obrigatoriedade dos procedimentos concursais privilegiarem a contratação de docentes que, enfim, não tivessem concluído o seu percurso académico na mesma instituição onde foram contratados, e numa segunda fase, caso esses processos concursais ficassem vazios, que pudesse então haver mais flexibilidade. Isto numa tentativa, obviamente, de arranjar uma solução equilibrada para o problema da endogamia. A proposta que foi apresentada considerava apenas 40 instituições de ensino superior com 40% de docentes, portanto, só se aplicaria a instituições de ensino superior com 40% de docentes de instituições diferentes, mas ainda assim isso é uma realidade que só diz respeito apenas a um conjunto muito restrito de instituições, nomeadamente a Universidade Aberta, a Universidade do Algarve, o ISCTE e a Universidade da Madeira. Portanto, todas as outras ficariam obrigadas a seguir este regime, excessivamente, na nossa perspectiva, excessivamente limitativo. E, portanto, apresentamos aqui esta opção mais equilibrada, embora entendamos, obviamente, que devem existir outro tipo de incentivos positivos, outras medidas adicionais e complementares que combatam a questão da endogamia, nomeadamente ao nível da mobilidade internacional dos próprios docentes, mas ainda assim optámos por arranjar uma solução mais intermédia para este problema que efetivamente consideramos urgente. Obrigado. Obrigada. Vai usar a palavra agora a Ana Beatriz Calado, é isso? Exato. Faça favor. Boa tarde a todos, cumprimento obviamente a Sra. Presidente e todos os deputados e deputadas aqui presentes. Obrigado também por nos receberem, porque acho que também é importante, porque também acredito que o RGES, feito por um todo e dado com a opinião de todos, é certamente mais importante e mais interessante. E, portanto, o artigo que eu vos trago é o 172 dos novos estatutos, e aquilo que o movimento propõe é que haja aqui alguma alteração, onde haja 9 mais o reitor, para dar uma forma para não estar o reitor mais 12 docentes ou investigadores de carreira. Também a referir que, em vez de os 4 estudantes, nós propomos 5 estudantes. E depois, na parte dos trabalhadores, nós achamos que os 3 estudantes, que é como está atualmente, parece-nos, pelo menos, consensual entre nós todos, e na parte das personalidades externas, acreditamos que 6 seria o ideal. De alguma forma, nós tentamos propor este número de alguma forma diferente do que está proposto, de alguma forma para que fique mais equilibrado e para que os docentes com o reitor não fique com mais de 50%, porque é isso que nós também temos, de alguma forma, batalhado ao longo do tempo, é que os docentes e investigadores de carreira não tenham mais percentagem que os estudantes ou os funcionários da universidade. Muito obrigada. Dava agora a palavra, então, e as boas-vindas ao Luís Guedes, Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Faça favor. Boa tarde. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados e quem nos acompanha. Antes de mais, agradecer pelo convite e, naturalmente, pedir desculpa pelo ligeiro atraso. É um gosto estar aqui pela primeira vez na Assembleia da República. Os artigos que vos trago, em primeiro lugar, é o artigo número 61, que vai na ótica, não tendo sido enquadrado exclusivamente como essencial no nosso documento, está na parte do enquadramento, é o artigo 61, que vai de encontro à questão da compatibilização do sistema de acreditação português com o sistema de acreditação europeu. Levantou-nos algumas questões que estão também bem explicadas no documento, desde logo a necessidade de, em primeiro lugar, não enfraquecer o sistema de acreditação português face a esta compatibilização com o europeu, nem optar por um em detrimento do outro, mas sim compatibilizar ambos e fazer com que funcionem quase de forma paralela e complementar, não optando por um em prol do outro e não deixando de parte aquilo que é a necessidade de termos um sistema também de garantia de qualidade
forte em Portugal para o nosso sistema de ensino superior. É também central este objetivo de transição e aí saudar também este incentivo no RGES em caminhar na ótica da acreditação também europeia, porque cada vez mais a mobilidade europeia, a mobilidade académica, os projetos de Erasmus e esta capacidade dos nossos estudantes conhecerem um pouco de todo o mundo e fomentarem o seu espírito de saber de uma forma democrática é mais importante e central para uma Europa também ela forte e central no mundo. E depois trago também um artigo muito na ótica daquilo que é o papel, diz central, desta revisão do RGES, que é a questão da autonomia, e a autonomia associada às universidades não pode deixar de passar por aquilo que é o seu património infraestrutural, e daí chegar ao artigo 109, que logicamente passa por uma autorização por despacho do membro do Governo responsável, neste caso o MESI, e também com conhecimento para o Ministério das Infraestruturas. E aqui há uma limitação que nós consideramos ser demasiado limitadora, no que confere aqui à aquisição, oneração ou cedência de património para fins financeiros, porque limita para investimentos destinados à atividade de ensino, investigação ou desenvolvimento ou para residências universitárias. E é do nosso entendimento que existem outro tipo de projetos que podem ser de importância central e inquestionável para o ensino superior e para as instituições de ensino superior, que não apenas estas que são aqui elencadas, e achamos que com alguma reestruturação linguística é possível fazer com que no futuro possam existir projetos que não são revogados por ser tão limitador este ponto 10 do artigo número 109, no que toca ao income que pode vir da cedência e da oneração destas infraestruturas no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada. Terminada esta fase inicial de intervenções do movimento associativo estudantil, eu dava a palavra aos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PSD, vai usar a palavra o Sr. Deputado João Pedro Louro. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por cumprimentar todo o movimento associativo, o José, o Diogo, a Joana, o Pedro, a Beatriz e o Luís, e agradecer muito os contributos, porque para o grupo parlamentar do PSD é naturalmente muito relevante contarmos com os contributos, com a participação, com a intervenção dos estudantes, do movimento associativo, até porque se existe área da governação que tem sido alvo de uma grande transformação e de uma grande jornada de reformismo, é a área do ensino superior, e é fundamental nós contarmos com o contributo e com a participação do movimento associativo estudantil nesta jornada de grande transformismo, de grande transformação e de grande reformismo, e por isso gostava de agradecer naturalmente os vossos contributos, que mereceram da nossa parte a maior das atenções, naturalmente que são contributos uns de maior detalhe, outros de menor detalhe, uns de alterações mais profundas do que outras. Naturalmente que o grupo parlamentar do PSD é sensível a alguns dos contributos que vocês partilharam, como é o caso, por exemplo, da preocupação com a ação social, e também destacar, se existe exemplo desta transformação que eu mencionava ainda há pouco, tem que ver justamente com o novo modelo da ação social, que vai transformar a forma como não deixaremos ninguém para trás e garantiremos um princípio basilar, que é o princípio da igualdade de oportunidades, mas naturalmente que no seio da ação social nós concordamos com a vossa visão e naturalmente com a preocupação da dimensão da saúde mental, que é uma dimensão cada vez mais presente e que nós partilhamos. Naturalmente com outros contributos temos alguma divergência de opinião, por exemplo, no que diz respeito à questão da acreditação, porque até respeitando o espírito do processo de Bolonha, nós entendemos que faz sentido haver uma harmonização do sistema de acreditação a nível europeu e por isso, nessa perspectiva, não acompanhamos tanto. Mas eu gostaria de deixar duas notas relativamente a este processo de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, para dizer, em primeiro lugar, que este é um processo naturalmente complexo, um processo abrangente, um processo que tem a preocupação de auscultar diferentes partes interessadas e com interesses muitas vezes diferentes, e que por isso é um processo bastante complexo, mas que tem sido bastante gratificante e profícuo fazer este processo de revisão com todas estas partes interessadas, que naturalmente cada uma das partes, e os estudantes naturalmente fazem também cumprem bem o seu papel de, perdoem-me a expressão, puxar a brasa à sua sardinha. Mas o facto de existir esta complexidade neste processo de revisão enaltece, eu devo dizer isto, enaltece a decisão, a coragem, a ousadia de abrir
este processo de revisão levado a cabo pelo governo da AD, que era de facto uma reivindicação muito antiga dos estudantes do movimento associativo e que teimava em não ser revisto e, portanto, gostaria de enaltecer. E este processo de revisão para o grupo parlamentar do PSD é essencial, fundamental, porque num contexto de maior competitividade e num contexto cada vez mais desafiante do ponto de vista internacional, as nossas instituições têm de ser, de facto, capazes de, por um lado, serem sustentáveis do ponto de vista financeiro, por outro lado, serem competitivas à escala global, e este processo de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior é fundamental para garantirmos essa competitividade por parte das nossas instituições de ensino superior à escala global, porque não estamos, de facto, sozinhos no mundo. E para nós este processo de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior assenta em pilares bastante concretos. Em primeiro lugar, a autonomia institucional. Para nós é fundamental que esta revisão sirva para aprofundar a autonomia das nossas instituições, porque entendemos que o reforço dessa autonomia permite duas coisas essenciais ao futuro do país e ao futuro das instituições. Em primeiro lugar, garantir uma maior capacidade de competir a nível internacional. Em segundo lugar, o aprofundar da ligação das instituições de ensino superior ao território em que estão inseridas, porque entendemos que essas instituições dão um contributo fundamental para o desenvolvimento social e económico das regiões. Em segundo lugar, o segundo pilar que eu destacaria tem que ver naturalmente com a governação mais democrática, e eu creio que isso é de salutar neste processo de revisão e na proposta que o Governo apresenta ao Parlamento, no sentido de abrir a democracia das instituições de ensino superior e ter um processo democrático mais aberto na escolha e na eleição dos seus órgãos de gestão. E, em terceiro lugar, a questão da binariedade. Para o grupo parlamentar do PSD, neste caso para o Governo e assente na sua proposta, há uma linha de coerência respeitando o sistema binário do ensino superior e procurando que, de facto, existe uma clarificação da missão e do papel de cada um dos dois subsistemas, e para nós isto é o fundamental. Mas eu alargava também esta questão dos pilares àquilo que também vocês mencionaram, que tem que ver com o provedor do estudante, e eu destacaria também nesse âmbito a proposta do Governo, que procura não só alargar as competências, reforçar institucionalmente o papel do provedor do estudante, e deixava, em jeito de questão, lançava o desafio para poderem elaborar mais um pouco aquilo que defendem relativamente à eleição do provedor do estudante, uma vez que os estudantes já estão representados no Conselho Geral, e isso porventura não poderá existir aí uma duplicação do papel dos estudantes na eleição do provedor do estudante. E deixava ainda 3 questões ao nosso movimento associativo estudantil, mesmo para terminar, e pedia-lhe a mesma tolerância que teve com os nossos convidados, no que diz respeito à endogamia, tendo em conta a realidade do problema existente da endogamia e reconhecendo o movimento associativo esse problema, se não vos parece que é necessária, de facto, uma solução mais robusta do que aquela que apresentam, e ainda no que diz respeito ao papel dos alumni no processo democrático das instituições de ensino superior, se não vos parece que 2 anos poderá ser eventualmente curto, tendo em conta que 2 anos passam a correr, como nós costumamos dizer, e acaba por ser um período curto face à saída do papel do estudante, e isso não poderá existir uma certa instrumentalização por parte dos estudantes atuais, por parte dos antigos estudantes. E, mesmo para terminar, Sra. Presidente, e citando uma frase que vocês colocam nos vossos contributos, em que referem que a revisão do RGES é uma oportunidade para reforçar a qualidade, a democraticidade e a sustentabilidade do ensino superior português, pergunto-vos se, na vossa opinião, se a proposta que o Governo apresenta cumpre no seu essencial com esse propósito. Muito obrigado. Obrigada. Pela parte do Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, caros estudantes e federações aqui representadas, em vosso nome saúdo todas as outras associações académicas das nossas instituições do ensino superior. A vossa presença é muito importante para nós e demonstrativa da vossa preocupação face a este processo legislativo tão importante que é o RGES, que é, no fundo, a constituição do ensino superior.
Os estudantes são a parte fundamental a ser ouvida, porque é para eles que o sistema universitário e politécnico está dirigido para a formação, para a qualificação das novas gerações. Importa reiterar aqui que há 3 propostas em cima da mesa e não só a do Governo, como às vezes se quer fazer crer. E é neste contexto que reforço a importância desta lei. Importa que esta lei se construa com o máximo de consensos, de modo a termos a previsibilidade e a estabilidade no tempo político próximo, daí o vosso contributo ser essencial e mais, ser precioso, e posso assegurar-vos que as vossas propostas, por vós partilhadas, terão da nossa parte a maior das atenções e integração. Mas falando um pouco do projeto do Chega, começaria por tocar no modelo de conceito que defendemos de um sistema binário, conforme o proposto pelo Conselho Nacional de Educação, por se traduzir na melhor conceptualização que articula, em nosso ver, 3 pontos importantes. A convergência legal e estatutária entre os 2 subsistemas de ensino superior, o universitário e politécnico, indo-se traduzir no fim das discriminações de natureza burocrática, financeira e administrativa. A manutenção da natureza e missão de cada subsistema, universidades, o saber livrístico e teórico, os politécnicos, saber prático e empírico. E o reconhecimento de que a ciência não é fragmentável, não se divide, mas está em evolução contínua e permanente. A proposta do Governo aposta na uniformização conceptual entre universidades e universidades politécnicas. Nós, Chega, mantemos a possibilidade de se optar pela manutenção da designação institucional e, além destas duas, de Instituto Universitário e Instituto Politécnico, atendendo à pluralidade e diversidade de modelos e circunstâncias de cada instituição. Gostaria, então, de saber o que é que pensam sobre isto. Uniformizar tudo em universidades e universidades politécnicas ou permitir a manutenção das anteriores designações. Sobre a eleição para reitor. O modelo do Governo aparenta ser melhor na teoria, mas pior na prática. Falo da abertura das balizas a atribuir a cada corpo institucional, estudantes, professores, técnicos, administrativos e ex-alunos. O que pensam desta proposta? Não poderá vir a gerar assimetrias demasiado significativas entre instituições do ensino superior? Pois, por absurdo que pareça, podemos ter instituições com alunos a representar 50% dos votos e outras 10%. Fará sentido, num país tão pequeno, termos estas assimetrias? Terão as universidades a maturidade interna necessária para não abrir lutas fraticidas entre pares, litigâncias e politiquices na definição destes valores? Não devia ser o legislador a definir margens mais estreitas, balizas menores e não chutando para canto, pondo o ónus da responsabilidade nas instituições? Tocando em listas dos antigos alunos, a ideia é boa, reconhecemos a importância da sua participação na vida de cada instituição, mas também sabemos das dificuldades em operacionalizar cadernos eleitorais e em reforçar a sua efetiva participação. Pergunto o que têm a dizer sobre isto. Têm algumas ideias sobre esta questão? Um dos pontos aos quais o Chega dá profunda importância é a coesão social e territorial. É necessário assegurar que esta coesão social e territorial entre instituições seja efetiva. Temos um país pequeno, mas profundamente assimétrico, onde as oportunidades para quem estuda no Politécnico de Bragança ou da Guarda não são as mesmas na Universidade de Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, enfim. Como é que podemos garantir a sustentabilidade financeira das instituições, a garantia de que conseguem manter e assegurar a sua missão, ao mesmo tempo que são atrativas e competitivas no quadro nacional e internacional? E de que modo é que o RGES e os demais diplomas que com ele se conectam podem concorrer e contribuir para isto? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Por parte do Grupo Parlamentar do PS, vai usar a palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho. Obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero naturalmente cumprimentar o José, a Joana, o Luís, o Pedro, o Diogo e a Beatriz pelos contributos que nos fizeram chegar e dar nota que foi concebida a honra que recebemos o documento. É de facto o entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que é fundamental obtermos um consenso alargado sobre o futuro deste ato normativo e, portanto, estamos muito disponíveis para colaborar e cooperar com todas as instituições relacionadas com o setor. A nossa proposta tem 3 pilares fundamentais,
que é a valorização do sistema binário, a maior democraticidade das instituições e, naturalmente, dar maior autonomia patrimonial, administrativa e financeira às respectivas IES. O contributo que hoje nos é apresentado pelo MAI é, de facto, um sinal claro da responsabilidade e desta maturidade democrática. Em vez de uma crítica genérica, os estudantes trazem aqui uma proposta concreta de redação alternativa para artigos nucleares deste diploma, permitindo, de facto, comparar ponto por ponto a formulação com a perspectiva de quem vive diariamente as instituições. Esta abordagem, para nós, é particularmente importante, uma vez que o Partido Socialista sempre entendeu que o ensino superior como, de facto, um bem público, estratégico e de participação estudantil como condição essencial para a qualidade e a legitimidade das decisões, dando nota, por exemplo, a nossa proposta com a representatividade dos estudantes nos vários corpos eleitorais até 25% da possibilidade de votação. No vosso parecer, sublinham a opção de preservação do sistema binário, assenta em instituições de natureza, por um lado, universitária e, por outro, na natureza politécnica, mas articulado com rigor e bastante exigência. Os estudantes defendem que esta distinção tem de refletir missões efetivas, agendas regionais, avaliações de forma regular e naturalmente independente, e não ser apenas um resultado de atalhos meramente administrativos ou de requalificações formais. Trata-se, assim, de uma visão que entra em diálogo com a nossa preocupação em garantir estabilidade institucional, qualidade científica e ligação ao território, evitando soluções de curto prazo que possam fragilizar naturalmente este sistema. Merece também destaque no vosso parecer, ou vossa documentação enviada, em relação ao ponto referente à ação social, ao recusar que o sistema de empréstimos seja confundido com a ação social escolar. O movimento estudantil que aqui presente afirma, de facto, que o princípio que o Partido Socialista sempre defendeu, o acesso e a permanência no ensino superior, não podem assentar em endividamento estrutural, quer para os alunos, quer para as suas famílias. E a consagração clara que os apoios diretos e indiretos, incluindo a alimentação, o alojamento, bem como a saúde mental, o apoio cultural e desportivo, é coerente com esta visão holística do ensino superior como um direito e como um investimento no futuro coletivo. Damos também boa nota às propostas relativas ao provedor do estudante, e bem como à composição dos órgãos de governação, nomeadamente Conselho Geral, Reitor, revisão dos estatutos, vão, de facto, ao encontro dos objetivos do Partido Socialista e aos objetivos da nossa proposta, no reforço da maior colegibilidade, maior participação e maior equilíbrio entre os respectivos corpos internos e membros externos. A valorização do papel do estudante, dos trabalhadores não docentes e dos antigos alunos, bem como a limitação de qualquer maiorias automáticas nas assembleias, para nós é fundamental. Da parte do Partido Socialista, deixo duas garantias. Primeiro, estaremos totalmente disponíveis para um trabalho de diálogo e de aproximação, procurando soluções que reforcem ainda mais a democracia académica, a autonomia responsável das instituições e a igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso. E, segundo, acompanharemos com particular atenção as propostas que aqui nos trazem sobre a ação social, governança, combate à endogamia e participação estudantil, procurando traduzi-las em melhorias concretas da nossa proposta. Posto isto, questiono, a forma como regulamos, governamos ou financiamos condiciona sem dúvida o futuro do país, a coesão territorial, a competitividade económica e a qualidade da ciência e da cultura. De que forma é que entendem o modelo ideal do sistema binário no processo de densificação normativo? Falou-se há pouco nesta visão holística do ensino superior, em que deu nota nomeadamente à importância da saúde mental, que hoje apresenta novos desafios. Há uma proposta de um rácio aluno-psicólogo. O que entendem sobre esta dimensão, deste rácio, e se poderemos ou não almejar uma solução mais robusta para este problema, para este desafio. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais grupos parlamentares presentes, eu dava a palavra novamente ao movimento associativo estudantil para as considerações finais e as respostas. Começamos pela mesma ordem? Sim. José Machado, faça favor. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelos contributos. Irei procurar ser sucinto
e objetivo nas intervenções que também se destinam aos temas que abordei. Em particular, ao Sr. Deputado João Pedro Louro, no que diz respeito à endogamia, nós acreditamos que, de facto, endurecer a proposta poderá causar o efeito contrário expectável e poderá, de facto, afastar exageradamente os antigos estudantes da instituição. Talvez pensar em questões de protocolação entre as IES, que permitam que diferentes diplomados façam ou tenham experiências fora da sua instituição, em outras IES do país, internacionalmente, e que tenham esta experiência holística, que de facto lhes dê uma visão diferente daquilo que foi o seu percurso académico e que traga, de certo modo, um retorno à própria instituição daquele investimento que fizeram no diplomado, procurando não endurecer, não afastar o estudante necessariamente, mas sim promover esta experiência interdimensional no país, ou, como mencionei, internacionalmente também, reforçando aqui o combate à endogamia. Aliás, em Coimbra temos um caso gritante no que diz respeito à Faculdade de Direito e temos, ao longo dos últimos anos, sugerido este tipo de trabalho a priori de promover experiências de intercâmbio interdimensionais dos diplomados ou mesmo dos mestrandos, etc. Por outro lado, no que diz respeito à presença de antigos estudantes no Conselho Geral, tendo em conta que isto foi uma sugestão trazida para cima da mesa por parte do Governo AD, nós acreditamos que, embora tenha um plano de fundo positivo, de facto reforçar a ligação aos antigos estudantes da instituição, que poderá ter também um efeito contrário e poderá, de facto, trazer para o seio da IES um extrato populacional, um extrato particular da comunidade que não tenha, de certo modo, uma noção real da instituição ou que não traga uma visão proativa para a mesma. Isto é, embora se espere uma visão holística do alumni, uma visão de alguém que se formou na IES, saiu, conheceu o mercado, conheceu o mundo real e traz essa experiência de volta para a instituição, é importante que os mesmos tenham vontade e tenham essa proximidade quase que umbilical de facto de voltar. Como mencionei há pouco, de garantir que há uma participação efetiva deste extrato e que não se restringe apenas a um mero extrato de poucos, uma comunidade reduzida que participa, de facto, no dia-a-dia da universidade ou do Instituto. Por outro lado, no que diz respeito aos contributos do grupo parlamentar do Partido Chega, de facto, a questão do balizamento dos corpos que poderão eleger o reitor é algo que nos preocupa. Aliás, o atual registro, de certo modo, já define aquilo que são os limiares mínimos da integração destes corpos no Conselho Geral. Nós não vemos por que não o facto de balizarmos, ou pelo menos recomendarmos, através de uma diretriz, aquilo que deverão ser os limiares mínimos a cumprir neste processo de eleição do reitor. De facto, preocupa-nos esta autonomia das universidades, embora a vejamos como um ponto positivo, mas há que, de facto, garantir que não há este tipo de exageros ou abuso naquilo que diria respeito à constituição desta própria Assembleia quase que eleitoral. Por outro lado, temos este problema que se cruza com as duas intervenções que mencionei do Sr. Deputado João Pedro Louro do Partido Chega, no que diz respeito ao próprio mapeamento da rede de antigos estudantes. Retornando uma vez mais ao meu próprio exemplo local, a verdade é que nós temos uma grande dificuldade em nos conseguir conectar aos milhares de estudantes que formámos pelo menos nos últimos 15, 20 anos. Isso seria um processo que seria bastante trabalhoso e que naturalmente exigiria muito à própria instituição. E por fim, no que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado Aida do Partido Socialista, claro que esta questão do rácio nos preocupa bastante, demonstra que não há capacidade de resposta quase que por completo da própria universidade àquilo que são as necessidades estudantis e demonstra que há, como o próprio Pedro mencionou, a necessidade de se repensar os modelos de contratação nas universidades, de forma a dar uma versatilidade à própria universidade e ao próprio Politécnico que consiga contratualizar técnicos e psicólogos que deem resposta às necessidades dos próprios estudantes. É evidente que um psicólogo para 5.500 estudantes, como é o meu exemplo, não é praticável e, como dei anteriormente o meu exemplo, nós tivemos o caso de uma ou duas vagas que ficaram por preencher no último concurso aberto pelos nossos estágios. Isso demonstra que, de facto, não há interesse na parte do setor de trabalharem nas universidades, não há interesse em vir receber menos com um trabalho que é claramente sobrecarregado e que depois toma as suas consequências finais naquilo que é o próprio bem-estar do estudante. Por isso, de certo modo, agradecer os contributos. Deixamos aqui uma vez mais a nossa consideração final. Também passarei agora a palavra ao Diogo para dar algumas considerações sobre os contributos. Muito obrigada. Diogo Machado, faça favor. Muito obrigado. E reforçando outra vez as questões relativamente à rede de ensino e ao sistema binário, dizer que a nova proposta contempla apenas que existam universidades politécnicas por parte da FNAESP, e se calhar dos meus colegas podem discordar um bocadinho da nossa posição, mas nós concordamos no fundo com esta proposta. Isto porquê? Porque os institutos politécnicos nos últimos anos tiveram e fizeram um esforço muito grande para se poderem tornar universidades politécnicas e terem a nomenclatura inglesa, de forma a que, a nível internacional, as nossas instituições sejam reconhecidas lá fora e
consigam captar também não só parceiros internacionais, mas também captar alunos internacionais para virem estudar para as nossas instituições. E, portanto, foi feito este trabalho ao longo dos anos. Conseguimos também, faz agora 3 anos, irá fazer 3 anos, conseguimos também otorgar doutoramentos e, portanto, ter esta nomenclatura inglesa. E, portanto, faz sentido para nós e para as nossas instituições que têm feito um trabalho muito grande para conseguir ter cada vez mais centros de doutorados, ter melhores centros de investigação, conseguirem agora dar outra oferta formativa de doutoramentos e, portanto, faz sentido para nós que esta proposta contemple, no fundo, as universidades politécnicas e é para isso que as nossas instituições estão a trabalhar. Quando falamos aqui sobre a questão que a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Chega falou sobre as falhas do financiamento e sobre as nossas instituições que estão mais localizadas nas regiões de menor pressão demográfica, de facto torna-se difícil porque estas instituições têm um trabalho muito mais difícil em captar docentes, em captar estudantes e, portanto, não só o trabalho que fazem na região é muito importante, mas é também muito mais difícil. E tocando também na parte do financiamento do ensino superior, permita-me que os institutos politécnicos ainda hoje são menos financiados que as universidades e, portanto, isto ainda é uma falha. E quando nós falamos e pensamos em medidas para valorizar estas instituições, temos que pensar também naquelas que têm falhado e, portanto, nós este ano letivo vimos isso mesmo, quando falamos do acesso ao ensino superior, em que tivemos menos estudantes colocados, principalmente no subsistema politécnico e principalmente nessas instituições que estão localizadas nessas regiões. E, portanto, cabe-nos cabe-nos a nós pensarmos nessas medidas para valorizarmos estas instituições e valorizarmos também o sistema binário que, como eu disse anteriormente na minha anterior intervenção, tem funcionado em Portugal, tem dado resposta às necessidades do país, às necessidades das regiões, às necessidades da nossa sociedade e, portanto, cabe-nos a nós também valorizar esse sistema de ensino e continuar a trabalhar em prol dele. Obrigado. Muito obrigada. Joana Regadas. Obrigada pelos contributos, também pelas questões, também por reconhecerem o provedor do estudante uma figura central naquilo que é o funcionamento normal das instituições de ensino superior e retomando exatamente essa mesma questão, o que nós propomos é as associações de estudantes fazerem parte do processo de proposta da figura do provedor ao Conselho Geral. Há duas partes diferentes, a proposta da figura, que é feita pelo reitor, na proposta apresentada, mas o que sugerimos é que haja um processo de auscultação junto às associações de estudantes. É verdade que os estudantes fazem já parte do processo eleitoral, dado que estão presentes no Conselho Geral. É também verdade que os estudantes no Conselho Geral, só por si só, pouco peso têm inerente à pouca percentagem que têm. E é também importante percebermos que os estudantes que estão no Conselho Geral podem, obviamente, e devem estar articulados com aquilo que são as associações de estudantes, mas uma coisa não é obrigatoriamente ligada à outra e poderão ter opiniões diferentes e fazer parte do processo de seleção do perfil do candidato é diferente de fazer parte da escolha efetiva e eleição do candidato. Dar só uma nota importante, porque sei que ninguém questionou, mas é algo que de facto nos preocupa, que é a questão associada ao rendimento e a proposta apresentada no artigo 9º, no ponto 9 do artigo 21º-A, acaba por limitar a seleção, ou consideramos que acaba por limitar a seleção a perfis internos e não perfis externos, e consideramos que é importante as instituições terem autonomia para escolherem se querem alguém interno à instituição, externo à instituição, e estarem aptas para valorizarem aquilo que é o perfil externo, nomeadamente através da sua remuneração. Obrigada. Muito obrigada. Pedro Neto Monteiro. Obrigado, senhoras e senhores deputados, pelas questões e pelos contributos à nossa proposta. Respondendo também de forma mais direcionada às perguntas relacionadas com o tema sobre o qual me debrucei, e, portanto, em particular à pergunta do Sr. Deputado João Pedro Louro, efetivamente, parece-me, através da intervenção do Sr. Deputado, que também reconhece, obviamente, que a endogamia é de facto um problema e daí a necessidade de inscrever esta proposta, esta medida, na proposta do RGES. Ainda assim, nós entendemos que qualquer proposta que seja integrada no RGES não deve ser exclusivamente uma imposição normativa que possa, e que estará com certeza, na nossa perspectiva, desligada da realidade. Até porque há um conjunto de instituições de ensino superior, ou até unidades orgânicas em particular dentro dessas instituições, que certamente não conseguirão de forma nenhuma cumprir minimamente a proposta apresentada. Falo, por exemplo, do caso das unidades orgânicas de medicina, que têm obviamente uma dificuldade considerável no cumprimento destas normas, além de algumas unidades orgânicas também que possuem unidades de investigação, por exemplo, ou áreas científicas
particulares exclusivas até. E, portanto, essas unidades orgânicas vêm-se impossibilitadas de contratar fora da mesma instituição de ensino superior. Vêm-se impossibilitadas de contratar, por um lado, a nível nacional, precisamente por essa área científica não encontrar correspondência noutra instituição de ensino superior, e vem-se também com bastante dificuldade em contratar docentes de instituições de ensino superior fora de Portugal, uma vez que a carreira académica no nosso país não é tão atrativa quando comparada com outros países da Europa. E, portanto, nós apresentamos esta proposta não por não reconhecermos que efetivamente há necessidade de existir robustez no combate à endogamia académica, mas sim porque entendemos que não é execuível e que, portanto, deve haver um equilíbrio naquilo que é apresentado. Gostava só ainda de dar, portanto, só uma nota muito rápida, por um lado, relativamente àquilo que o José já falou e em resposta à Sra. Deputada Aida Carvalho sobre os psicólogos, é de facto fundamental que haja esta flexibilização nos regimes de contratação para que efetivamente seja possível as instituições conseguirem, não só a nível dos psicólogos, mas noutras dimensões, conseguirem dar resposta às necessidades dos estudantes, mas ainda, portanto, adicionalmente, claro que, e em particular nesta dimensão dos psicólogos e nos serviços de apoio psicológico, tem obviamente que haver um acompanhamento ao nível do financiamento para que efetivamente as instituições consigam suportar esses custos adicionais desse serviço de saúde. E, por fim, algo que também teria sido importante refletir um pouco sobre na primeira intervenção, mas que está relacionado com as questões que colocaram relativamente à representatividade estudantil, deixar uma nota relevante, e em particular do exemplo de Lisboa, que a Universidade Católica, por exemplo, desrespeita em absoluto as normas da representatividade estudantil nos seus órgãos de decisão, e é importante, obviamente, que também os seus deputados, e peço até, que tenham esta consideração na formação do RGES, para que a Universidade Católica também possa cumprir isso. A concordata que está definida entre a República Portuguesa e a Santa Sé deve ser respeitada, evidentemente, mas não se debruça minimamente sobre estas questões e, portanto, não se debruçando sobre estas matérias, deve cumprir a legislação em vigor e aquela que eventualmente passará a estar em vigor dentro de alguns meses, eventualmente. Muito obrigada. Ana Beatriz Calado. Eu vou só, obviamente, agradecer a todos pelas questões e também pelos contributos que nos fizeram também chegar de alguma forma, porque acredito que também é esse o objetivo de nós estarmos aqui. E acho que é muito importante nós também começarmos a pensar um bocadinho mais naquilo que são as políticas pensadas para Portugal. A verdade é que há muito tempo que o movimento estudantil tem falado do RGES e ele tem-se prolongado no tempo essa revisão e, portanto, é importante nós agora realmente fazermos aqui uma reforma, mas que ele não fique parado e estagnado no tempo e não se volte a revê-lo daqui a 20 anos. E, portanto, também deixar esta nota. Queria só complementar um bocadinho aquilo que o Pedro falou sobre a endogamia e falo um bocadinho em relação a ser de uma universidade do interior do país, e a verdade é que esta questão da endogamia preocupa principalmente as instituições do interior do país e com menos população, obviamente, porque a verdade é que nós temos realmente muitas dificuldades, muitas vezes, em contratar docentes para a nossa casa, e aquilo que eu acho que era importante era haver duas fases nessa contratação. Uma primeira fase onde existe a abertura para todos se concorrerem, candidatarem, e depois abrir uma segunda fase, caso esta primeira fique vazia, de alguma forma para que nós garantirmos aquilo que é o trabalho importante daquilo que é o ensino superior. E, portanto, queria deixar esta nota por ser de uma universidade do interior do país e porque acredito que o facto de haver estas duas fases, de alguma forma, simplificaria aquilo que é as vagas não ocupadas. Em relação aos alumni, em relação a 2 anos, se nós não achamos pouco, porque acho que nenhum de nós respondeu a essa pergunta, nós acreditamos também que se for uma linha muito grande temporal, acreditamos que aquilo que é o propósito da inclusão deste grupo na eleição, acreditamos que se for uma linha temporal muito grande, que os antigos estudantes não irão votar, e acho que não é esse o propósito. Nós acreditamos que é uma boa proposta, acho que é algo que é muito positivo, de alguma forma, para não termos aquilo que acontece nos atuais Conselhos Gerais das instituições de ensino superior, e é uma forma de nós colocarmos as pessoas que já estão no mundo do trabalho também a votar naquela que é
a figura máxima da instituição. E, portanto, eu acho que muito mais que 2 anos depois o que vai acontecer é que, de alguma forma, não iremos ter o esperado número de votos que acreditamos que esta medida possa, de alguma forma, acompanhar. E, portanto, se calhar fico por aqui para tu também teres algum tempo. Obrigada. Muito obrigada. Luís Guedes. Muito obrigado pelas intervenções e pelos contributos e antes de terminarmos, que acho que estamos a aproximar-nos já do fim, deixava um pequeno apelo a que os processos continuassem a ser conduzidos com alguma celeridade, porque temos neste momento, e dou o caso particular da Universidade de Minho, instituições de ensino superior de relevo que têm os seus processos de revisão estatutária pendentes com o receio ou a antecipação de um novo projeto ou de um novo decreto-lei relativamente ao RGES. Os processos de auscultação são importantíssimos e é bom que se façam. Se calhar propunhar a que fossem feitos de forma mais frequente e mais encadeada, por haver várias instituições neste limbo, entre aspas, entre aquilo que era e aquilo que poderá vir a ser, e sem saberem até efetivamente o que fazer às suas propostas, por vezes já existentes e já concluídas, de revisão de estatutos, por estarem pendentes desta conclusão de processo. E depois clarificar também o que disse há pouco, porque pode ter passado a ideia de que não estávamos em concordância com a questão da acreditação europeia. Estamos completamente em concordância, é uma porta que tem de ser aberta e que já devia ter sido aberta há muito mais tempo. Era só uma nota de preocupação aqui de uma necessidade de salvaguarda, de principalmente coexistência entre o nacional e o europeu, para não gerar situações em que possamos ficar demasiado, ou seja, não protegidos e haver intervenções demasiado repentinas e que não sejam de todo avaliadas por nenhuma instituição no próprio país, que conhece a realidade do país e que possam lesar ou instituições ou estudantes ou entidades ou até regiões com base nas decisões que são tomadas sem o devido contexto. Era apenas nessa ótica, mas de acordo com a necessidade da introdução das normas europeias também na acreditação em Portugal, e é uma coisa que mesmo nós, federações e associações académicas, temos vindo a trabalhar e a tentar aproximar-nos mais desses quadros e dessas discussões. Por isso, resta-me só agradecer mais uma vez por esta audição ao movimento e desejar um bom trabalho a todos. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, em nome da Comissão de Educação e Ciência, o vosso pedido para poderem vir aqui dar o vosso contributo. Ainda o fizeram em tempo útil. A Comissão e os grupos parlamentares ponderarão agora os contributos que nos trouxeram e que agradecemos, no sentido de poder verificar cada um se entende que merece ser integrado ou não. Há aqui diferentes visões. Naturalmente, certamente, alguns dos contributos que nos fizeram chegar farão pensar os grupos parlamentares e poderão eventualmente vir a ser acolhidos. É o processo, não é, normal de elaboração de um documento deste género. Portanto, agradecemos muito os contributos que nos trouxeram e esta colaboração que trouxeram aqui também, que nos dá um exemplo de que as associações de estudantes das diferentes instituições podem trabalhar de uma forma colaborativa e solidária para contribuir para a melhoria das instituições. É muito bom ver os nossos jovens assim envolvidos, determinados em contribuir para a mudança, para a melhoria do funcionamento das instituições, para o modelo de gestão e para todo este regime jurídico que envolve as instituições de ensino superior. Saúdo-vos também por isso, desejando os maiores sucessos académicos e as maiores felicidades pessoais para todos. Muito obrigada.